dar início à abertura da 30ª sessão extraordinária Ministro do Luiz plenário do Fux, Supremo presidente do Tribunal Federal, com a STF, leitura presencialmente no da ata plenário. da sessão anterior. Da 28ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 29 de setembro de 2021. Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé à direita do ministro Luiz Fux, separados por uma divisória de acrílico ao fundo, parede de mármore Rosa branca. Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h17, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação em relação à ata da sessão anterior. Presidente, pela ordem. Pois não. Bom, presidente, inicialmente cumprimento Vossa Excelência e todos os presentes na pessoa do presidente da Suprema Corte Ministro do Ricardo país. Lewandowski, por videoconferência. Eu gostaria e me permito levantar duas questões com muito respeito relativamente à sessão que nós tivemos na sentada anterior, na quarta-feira de ontem. Em primeiro lugar, gostaria de consignar que não estou de acordo, com devido respeito, com a solução que foi dada relativamente ao empate. Eu penso que é um princípio universal de que o empate sempre favorece o réu. Eu colacionei inúmeras decisões das turmas, inclusive algumas sobre a relatoria do saudoso ministro Euri Zavascki, em que essa tese foi assim assentada. Ainda que se admita que se reabra o julgamento para a coleta do 11º voto, eu penso que teríamos que reabrir todos os debates orais sob pena de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, esta é uma observação que eu gostaria de consignar simplesmente e ficasse consignada em ata. Segunda observação, senhor presidente, é mais talvez um pouco mais substanciosa e que me permite também trazer a consideração de Vossa Excelência e dos eminentes pares. É a seguinte: os 4 ministros que foram vencidos no mérito não tiveram oportunidade de votar na dosimetria da pena. Exato. E essa é uma questão extremamente importante, tendo em conta que nós estamos diante de fatos que ocorreram há cerca de 10 anos atrás, que possivelmente a pena em abstrato talvez tenha já causado ou dado ensejo à prescrição, e, eventualmente, a pena em concreto possa ter superado este instituto, que, na verdade, é um direito fundamental do réu. Então, e lembro, e Vossa Excelência lembra também, que durante o julgamento da AP 470, a questão da dosimetria foi uma questão fundamental. Aqueles que perderam no mérito puderam depois votar na dosimetria. E eu tenho certeza, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes, que hoje não está presente, que seria o primeiro a votar depois do substancioso voto do ministro Cássio Nunes Marques, como egresso do Ministério Público, como especialista em direito penal, penso que teria o maior interesse, e a contribuição de Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, seria de grande interesse no que diz respeito à dosimetria. E lembro, senhor presidente, e lembro quem sou eu para lembrar, Vossa Excelência, o eminente professor de direito, que dosimetria é uma expressão emprestada da medicina, da farmacologia. É uma ciência, é a dose que é minuciosamente calculada a pena para que o réu, o condenado, possa repor à sociedade os males que ele causou. Assim como na medicina, o médico que faz uma prescrição, o farmacêutico que vai aviar esta dose do remédio, isso é feito com muita ponderação, muito cuidado. Então, eu queria, ponderar a Vossa Excelência, e eu coloco desde já nesse sentido, que nós convocássemos uma outra sessão com calma,
para que nós pudéssemos refletir. Eu não consegui, data vênia, na pressa e nesse voto muito denso que o ministro Nunes Marques nos apresentou, e não captei todas as minudências da dosimetria. E eu gostaria de refletir sobre isso. Claro. Eu acho que é um direito dos ministros que não votaram ou que foram vencidos no mérito que possam se manifestar na dosimetria, claro. Sobretudo num caso em que possivelmente nós teremos embargos infringentes e esta matéria pode ser questionada. E se não for discutida, não há como ser questionada. Então, quem sou eu para propor, ministro? Eu levantaria essa questão no sentido que nós convocássemos uma sessão especialmente para discutir a dosimetria, porque eu, como ministro da Corte, não votei nessa questão e gostaria de votar. Pois não. Ministro Lewandowski, deixa eu Ministro Luiz Fux. Sobre o que Vossa Excelência acaba de afirmar oralmente, mas eu acho que Vossa Excelência poderia, para favorecer a Corte, trazer essa questão de ordem documentada para que nós pudéssemos, ponto por ponto, enfrentar. Dentro da minha concepção, à luz do regimento interno, o empate só favorece o réu em habeas corpus e recurso ordinário. Nós não podemos criar uma regra de direito, porque depois da Constituição de 88, o Supremo perdeu a sua competência legislativa. A segunda questão é que acho uma contradição em termos quem absolve dosar a pena, mas Vossa Excelência lembra que há um precedente que foi feito, e isso eu precisaria, confesso a você, precisaria consultar. E, em terceiro lugar, eu tenho severas dúvidas sobre se cabe embargos de divergência dentro do próprio plenário, por questão do plenário. Então, se Vossa Excelência puder me dirigir uma petição para que eu possa pautar para o plenário, discutir essas três teses que Vossa Excelência apresenta. Um advogado, né? Hein? Talvez um advogado devesse fazer. Não, eu acho até que Vossa Excelência já deu bons fundamentos para os embargos de declaração. Quem sabe o advogado também pode entrar. Presidente, também eu quero subscrever Ministro as razões Gilmar trazidas Mendes, aqui por videoconferência. pelo ministro Lewandowski, que não precisamos fazer grandes pesquisas. Nós sabemos que já admitimos embargos infringentes em decisões do Pleno, em matéria criminal. Isso foi assentado, todos se lembram, portanto, não é preciso fazer grandes pesquisas sobre isso. E a doutora Talvez eu não tenha essa memória tão viva de Vossa Excelência. Ministro Fux. Mas eu preciso. Por isso que eu estou ajudando. Por isso que eu estou ajudando. Não, eu agradeço muito isso. Presidente, se Vossa Excelência me permite mais uma interrupção. Peça ao ministro Gilmar, que está com a palavra. Desculpe, ministro Gilmar. Então, em relação a isso, é pacífico que cabem embargos infringentes. Todos nós havemos de Ministro nos lembrar Gilmar dos vários Mendes. episódios associados ao mensalão. Quanto à dosimetria, também temos e resolvemos a questão nesse sentido. Aqueles que eventualmente ficam vencidos participam da dosimetria. Portanto, eu não quis levantar ontem porque havia uma certa aflição para o encerramento do julgamento e como também estava sendo adiado, mas de qualquer forma eu acho que é oportuno, porque como se adiou o julgamento, de fato nós vamos ter que rediscutir essa matéria, eventualmente na presença do novo colega ou não é? Mas eu poderia colacionar aqui um sem número de decisões do plenário também no que concerne à questão do empate em casos de inquéritos ou ações penais. Mas na segunda turma, eu acredito que os senhores têm vários precedentes nesse sentido, mas eu busquei um precedente... Não, tem precedente do plenário. Do plenário, eu busquei um precedente do plenário. Acho até que essa discussão está fora de hora, mas só para não deixar de responder. Eu busquei um precedente do plenário em que o plenário era presidido por Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, e era uma questão de impedimento. A corte estava completa, havia um impedimento, aí não tem a quem esperar. Deu um empate, favoreceu-se o réu. Mas, quando a corte está completa,
a decisão tem de ser da Corte toda, daí a suspensão do resultado da ação penal. Segundo lugar, nós terminamos ontem exatamente para atender um reclamo dos próprios ministros. Às vezes a presidência tinha intervalos muito longos, eu procurei digamos assim, agir com presteza para satisfazer os eminentes ministros. E foi a melhor fórmula de solução, porque o ministro Lewandowski julgou rapidamente, acompanhando um voto de inúmeras laudas do ministro Gilmar Mendes, e outros acompanharam o ministro Nunes Marques. É uma técnica de julgamento que nós devíamos até adotar corriqueiramente. Não houve aflição nenhuma, pelo menos eu não notei ninguém aflito. Agora, eu acho importante as questões que o ministro Lewandowski trouxe, porque aqui a ideia é submeter o colegiado, a vontade do colegiado há de prevalecer. Não há problema nenhum, ministro Lewandowski. Só para lembrar um precedente, presidente, a ação penal 565, ministro Gilmar segundo Mendes. os embargos de declaração. Mas, em suma... o ministro Lewandowski vai trazer e eu vou pautar. Tá bem? Presidente, Vossa Excelência me permite? Ministro Eu Lewandowski. penso que essa questão talvez deva ser resolvida quando estivermos com o plenário completo. Temos que aguardar a vinda do 11º membro da Corte, porque essa é uma questão importante. E não é só saber se no empate prevalece, enfim, se é mais vantajoso ou não para o réu, ou, enfim, o resultado favorece o réu, mas também é preciso saber depois se reabre a instrução, não é? Sobretudo os debates orais. Isso é uma questão importante, porque o 11º... eu acho isso absolutamente um absurdo. Tem 2 julgamentos que já terminaram e foram proclamados. Quer reabrir o julgamento para ver se haverá retratação? É isso? Vossa Excelência está dizendo que eu estou falando um absurdo? Não, eu estou achando um absurdo reabrir as sustentações orais. Não, como? Quer dizer que o advogado não vai ter oportunidade de tentar convencer o novo ministro da inocência de seu cliente? Como assim? Nós estamos... Vossa Excelência está se referindo a todas as ações ou a... Não, 2 delas já acabaram, já proclamou o resultado, acabou o julgamento. Não, só pode ser a terceira. As 2 que já acabaram, com o julgamento Luiz Roberto proclamado, Barroso, pode deixar o plenário. advogado atuar, mas de ofício? Como de ofício? Ninguém está falando de ofício. Não, então, há 2 casos, ministro, havia 3 ações. 2 já tiveram resultado proclamado e o julgamento encerrado. Espera aí. Não, ministro, calma, perdão. Ministro Houve realmente Lewandowski. a proclamação do resultado. Eu pedi que consignasse em ata que eu não concordo que, quando há empate, esse empate não seja favorável. Essa é a terceira ação. Essa é a terceira ação. Segundo lugar, o julgamento não terminou porque eu, como ministro da Suprema Corte, não tive oportunidade de votar na dosimetria. Mas estava presente. Vossa Excelência estava presente, não votou, não votou. Não, mas como? O resultado foi proclamado e agora a oportunidade que eu tenho, a primeira... Não se abriu para a discussão da... Eu acho que era melhor deixar o advogado atuar. É na leitura da ata. É a primeira oportunidade. Bom, eu tenho algumas intuições que parece que intuição é a voz do coração. Eu calculei mais ou menos que hoje, antes da sessão, haveria talvez esse debate, mas eu acho que esse debate é inadequado no presente momento, como o próprio ministro Lewandowski está sustentando. Então, vamos aguardar a indicação do novo membro. As ações já estão julgadas. As ações já estão julgadas. Agora... Então, eu peço, presidente, respeitosamente... Eu vou consignar em ata que Vossa Excelência acha que não foi julgado. Consigne em ata, não só isso. A questão do empate, possivelmente serei vencido. Se vencido, entendo que deva haver sustentação oral. Na segunda questão, eu quero que consigne em ata, peço a Vossa Excelência que consigne em ata que eu entendo que o julgamento não terminou porque os 4 ministros que participaram do julgamento foram vencidos no mérito, não votaram na dosimetria. E essa é uma matéria fundamental em se tratando de uma possível prescrição e, mais ainda, da possibilidade em tese, e não tão em tese como o ministro Gilmar agora acaba de mostrar, que nós já admitimos embargos infringentes no pleno. Tanto é, e todos... Mas nem interpuseram ainda. O ministro Celso de Mello pagou um preço altíssimo, porque teve o voto de desempate admitindo isso. A imprensa... Não, mas nós não vamos podar
nenhum recurso, absolutamente Ministro nada. Luiz Vamos Fux. colocar essas questões. Vamos colocar essas questões. Agora, Vossas Excelências, no momento do voto, poderiam perfeitamente dizer, apesar de votar pela absolvição, se houver a fixação da dosimetria da pena, gostaria de votar também. Não, presidente, isso era coisa da presidência. O ministro Fachin, quando votou, salvo engano, salvo se a memória me traz, disse o seguinte: eu vou me manter no voto de mérito. Se nós evoluirmos para uma condenação, eu me manifestarei. Foi isso. Ministro Lewandowski. E esta é a sistemática que sempre adotamos. Vossa Excelência sabe que quando nós votamos o conhecimento de qualquer matéria, seja ela numa ação direta de inconstitucionalidade, num recurso extraordinário, aqueles que são vencidos no conhecimento, não é? Que são pelo não conhecimento, depois têm a oportunidade de eventualmente se manifestar contra o mérito. Essa é a regra. Não, mas a regra é a seguinte: vencido na preliminar, o colega julga o mérito. Quem absolve julga mérito. Não, mas a absolvição é mérito. Quer dizer que, olha, nós votamos... Não, mas eu vou colocar a questão. Fique tranquilo, eu vou colocar a questão no momento oportuno e vou consignar na ata que Vossa Excelência... Vou consignar. Que consigne em ata isso. O que eu estou pedindo a Vossa Excelência é que convoque uma sessão para que nós possamos discutir a dosimetria. O ministro Alexandre, que está ausente justificadamente, que é o primeiro a votar, não teve oportunidade de votar na dosimetria. Ele disse isso a Vossa Excelência? Não, ele não disse isso, mas eu tenho a convicção que Sua Excelência certamente se manifestaria se houvesse oportunidade sobre a dosimetria. Eu não votei, eu tenho dúvidas sobre a dosimetria. Eu confesso a Vossa Excelência, ouvindo assim, achei a pena exacerbada. E digo isso com a experiência de quem passou 7 anos no Tribunal Glorioso, honrado, Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que só fazia dosimetria, basicamente. Então, eu senti, como Vossa Excelência, intuitivamente senti, como diria o nosso ministro Gilmar Mendes, que conhece o alemão, um Fingerspitzengefühl, um sentimento na ponta dos dedos, que talvez tenha havido um exagero nessa dosimetria. Não quero desde logo manifestar. É possível que, quando eu for votar na dosimetria, eu sufrague inteiramente a solução apresentada pelo eminente ministro Cássio Nunes Marques, que é um grande juiz, um excelente colega, mas eu quero refletir sobre essa questão, tenho o direito de refletir. E Vossa Excelência acha que o momento oportuno é quando a corte estiver completa, é isso? Não. Bom, isso fica a critério de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência achar que tem que, enfim, convocar... Eu só digo o seguinte, presidente, eu acho que o julgamento não se concluiu ontem com a proclamação de Vossa Excelência, respeitosamente. Eu não quis, como o julgamento foi encerrado após a proclamação, a primeira oportunidade que eu tive para me insurgir contra isso foi agora na leitura da ata. Então, eu estou respeitosamente, já fui presidente, eu sei da responsabilidade que tem um presidente no sentido de dar andamento aos processos e proclamar o resultado. Então, com muito respeito, com a devida vênia, eu estou entendendo que o julgamento não se encerrou porque a dosimetria não foi votada. Só isso, presidente. Eu só vou fazer... Não, Vossa Excelência, essa presidência nunca vai podar nenhuma pretensão de nenhum colega. Eu só acho que quando nós aprovamos a ata, nós aprovamos a ata sobre... A ata é um documento neutro. Ela retrata tudo quanto aconteceu na sessão. E, na sessão, a ata retrata a realidade. Vossa Excelência quer que consigne na ata o que não aconteceu. Então, Vossa Excelência tem de suscitar... Vossa Excelência tem de suscitar essa questão. Desculpe, eu quero que consiga em ata o que não aconteceu, exatamente isto. Quer dizer, deixou de acontecer. Pelo tribunal, que não se votou. Ministro Gilmar Mendes. Não, votou e a maioria votou. Alguns não votaram. Claramente foi votado. Eu votei. Claro que não votou, não se pediu. 6 pessoas votaram. Bom, eu já
tenho presente Ministro Fux. as reivindicações formuladas pelo ministro Lewandowski. Eu acredito que cada um tem o seu sentimento de justiça. Vossa Excelência entendeu a pena exacerbada. Isso tudo é muito compreensível, só que isso tem que ser dito no momento do julgamento. Mas, de toda maneira, eu vou verificar, à luz do regimento, o que é que eu posso fazer. É isso que eu vou fazer. Agora eu vou proclamar o processo que os advogados estão aguardando para ser julgado ou não. Não estamos rejulgando a causa de ontem. O recurso extraordinário 666-094 é a relatoria do ministro Roberto Barroso. A questão, a resenha é a seguinte: após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. A tese é saber se a imposição de pagamento pelo poder público de preço arbitrado pela unidade hospitalar para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública. Artigo 199, parágrafos 1 e 2 da Constituição Federal de 88. Então, tem a palavra o ministro Roberto Barroso, na medida em que já os advogados presentes aqui na sala de sessões já se pronunciaram e agora, então, vamos iniciar a votação do processo de hoje, que ontem foi outro dia. Julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular por ordem judicial. Mais ministros, ministro Luiz Edson Fachin aqui no plenário. Cumprimento os Inicia o voto o ministro Luiz Roberto Barroso, presencialmente no plenário. Toné, doutor Flávio Jardim. O ministro tem pele clara, cabelos grisalhos, curtos e usa toga preta por cima do terno escuro, gravata azul, camisa clara. Esta sessão, a hipótese, presidente, já foi debatida e eu o ministro está sentado à direita da mesa em formato da letra U invertida. É um recurso invertida. extraordinário interposto pelo Distrito Federal, no qual se discute o critério de pagamento de hospital privado que, em razão de ordem judicial, atendeu o paciente que não pôde ser atendido pela rede pública de saúde. Os fatos subjacentes relevantes são os seguintes: o indivíduo precisava, com urgência, um leito de unidade de tratamento intensivo e não havia disponibilidade na rede pública. Diante disso, esse indivíduo ajuiza uma ação judicial e obtém uma ordem para que ele fosse internado em uma unidade de instituição privada às expensas do poder público, e ele, de fato, foi internado numa unidade da Unimed Brasília. Feito o atendimento, a unidade privada, a Unimed, apresentou a conta para que fosse paga pelo Distrito Federal. O Distrito Federal se recusou a pagar a conta porque disse que só a pagaria se aplicasse a tabela do SUS e não a tabela privada daquela entidade hospitalar. O juiz de primeiro grau acolheu o pedido, ou a defesa, na verdade, do Distrito Federal e determinou que se pagasse pela tabela do SUS. No entanto, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou esta decisão e determinou que fosse pago o preço privado, que era, na ocasião, cobrado pelo hospital. Houve duas manifestações do procurador da Procuradoria-Geral da República, uma primeira no sentido de que se mantivesse a decisão de origem, portanto, que se utilizasse a tabela privada do hospital, e depois uma segunda manifestação do Dr. Augusto Aras, no sentido de que se utilizasse a tabela do SUS. Essa é uma breve recapitulação da hipótese aqui em discussão. Eu dividi, presidente, o meu voto em três partes. São três partes relativamente breves, mas a questão é muito importante e tem um impacto muito significativo sobre todo o Sistema Único de Saúde. Em pauta, recurso extraordinário 666-094, Distrito Federal contra Unimed Brasília. Vota o ministro Luiz Roberto Barroso. Privada na prestação da saúde
e na terceira parte sobre critérios de ressarcimento à iniciativa privada em situações em que ela preste serviços por determinação judicial. Começo, portanto, pela ordem constitucional da saúde, que antes do Sistema Único de Saúde, antes da Constituição de 1988, ela tinha três categorias, digamos assim, de destinatários. Você tinha os que podiam pagar efetivamente o sistema privado, tinha os segurados da Previdência Social e tinha um grande contingente de brasileiros que nem podia pagar o preço privado, nem era beneficiário da Previdência Social. Tragicamente, até 1988, 3/5 da população brasileira não tinham qualquer tipo de garantia de atendimento à saúde. Sobrevém a Constituição de 1988 e é instituído o Sistema Único de Saúde, que é, hoje em dia, o maior sistema público universal de saúde do mundo e que atende 72,1% da população brasileira. E note-se bem, em 1988, o sistema público atendia 50 milhões de pessoas. A partir de 1988, a clientela do sistema público de saúde passa para 145 milhões de pessoas. Praticamente triplica, o que, evidentemente, explica os problemas de subfinanciamento, de saturação e as dificuldades de gestão de um sistema. E aqui, quem acompanha a vida brasileira e quem tem acompanhado essa crise humanitária da pandemia precisa repetidamente reverenciar o que o Sistema Único de Saúde fez pelas pessoas, sobretudo mais humildes no Brasil, impedindo dezenas, talvez centenas de milhares de mortos. Portanto, o sistema triplica sob a Constituição de 1988 e ainda hoje nem sempre ele é capaz de acudir a todas as demandas por problemas de saturação e por problemas de subfinanciamento. O subproduto disso, presidente, como nós bem sabemos e já enfrentamos a questão aqui outras vezes, tem sido uma judicialização da saúde. Diante das insuficiências do sistema, não é incomum que as pessoas busquem em juízo determinações para exames, para internações e mesmo para fornecimento de medicamentos. Houve um primeiro momento, sobretudo no tocante a internações, em que o Poder Judiciário intervinha e, com todas as vênias, um pouco desastradamente, determinando a internação imediata das pessoas, o que significava, muitas vezes, furar a fila de quem estava esperando. E aí o Judiciário dava ordem de prisão ao diretor do hospital, ao secretário de saúde, por não furar a fila de pessoas que também estavam em situações igualmente graves. Eu mesmo colhi, porque considero ilustrativo dessa época, o relato de uma médica, extraído de uma reportagem da Folha de São Paulo de 2009, quando houve esse auge dessa judicialização com a prisão, a médica dizendo: o juiz me deu 2 horas para resolver um problema de madrugada que não tinha como ser resolvido. Não tinha leito disponível. É a primeira vez que passo por uma situação constrangedora por estar cumprindo o meu dever de médica. Eu estava trabalhando, fazendo as coisas. A gente tem um surto de gripe A, um bando de pacientes morrendo e não pude trabalhar. Eu cumpri 3 mandados judiciais ontem e não cumpri o dela, juíza, não porque não quis, mas porque eu não pude cumprir. Eu não tinha leito disponível para esta paciente. O caso específico dela precisava de unidade coronariana. Não podia transferir para um leito que não era adequado para ela. Não pude explicar para o juiz antes de ele me prender. Portanto, a primeira fase da judicialização era a determinação
de que os hospitais ou os médicos fizessem o milagre de gerar as vagas que não existiam no sistema. Constatada essa impossibilidade, a judicialização tomou um outro rumo e a alternativa que se delineou foi a determinação por ordem judicial de internação em rede privada às expensas do poder público. E é precisamente nesse contexto que se coloca o problema que nós aqui enfrentamos. Julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular, por ordem judicial. Vota o ministro Luiz Roberto Barroso. Ser internada e não havia vaga no sistema público de saúde. Essa é a breve descrição desse quadro. Falo brevemente agora, presidente, na segunda parte do meu voto, sobre o papel da iniciativa privada na prestação de saúde. Pela Constituição brasileira, que concebeu um sistema único de saúde, o sistema de saúde no Brasil é predominantemente público, mas a Constituição admite expressamente a assistência privada à saúde. Mas é um serviço de grande relevância pública e, portanto, um serviço amplamente regulamentado e fiscalizado pelo poder público, mesmo quando prestado privadamente, é o que dispõe o artigo 197 da Constituição. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros. E a Constituição prevê duas modalidades de prestação do serviço público de saúde por agentes privados, o que se chama de saúde complementar e o que se chama de saúde suplementar. A saúde complementar, portanto, o modelo é concebido originariamente para ser um serviço público prestado, como regra, diretamente pelo poder público. No mundo real, no entanto, a participação da iniciativa privada se tornou indispensável e ela se dá por duas vias, a saúde complementar e a saúde suplementar. A saúde complementar funciona como uma linha auxiliar direta da prestação pública do serviço. Ela integra-se ao sistema público, geralmente mediante um convênio, ou seja, um ato de natureza negocial. Ou seja, os hospitais privados podem, se assim desejarem, alinhar-se ao sistema público de saúde, celebrando um convênio, um ato negocial. É o que consta do artigo 199, parágrafo 1º da Constituição. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às que não tenham fins lucrativos. Portanto, no caso da saúde complementar, em que uma instituição privada adere ao programa do SUS, a remuneração pelos serviços prestados por essa instituição privada é disciplinada em lei, na Lei 8.080 de 90, que é a lei que regulamenta o SUS e que prevê no seu artigo 26 os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do Sistema Único de Saúde, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Portanto, se o hospital privado, a instituição privada, aderir voluntariamente ao SUS mediante convênio, essa instituição terá os seus serviços remunerados pela tabela do SUS,
conforme dispõe expressamente a lei. Ou seja, é a Direção Nacional do SUS que determina quanto vai ser pago à instituição privada que aderir a esse modelo de saúde complementar. Existe, porém, a previsão constitucional de que a assistência à saúde seja livre à iniciativa privada, artigo 199. Portanto, o sistema tem instituições públicas, instituições privadas conveniadas e instituições privadas que exploram a saúde como um empreendimento de natureza privada, embora fortemente regulamentado pelo poder público. Essas instituições privadas que prestam serviços de saúde sem convênio com o SUS são identificadas como instituições da saúde suplementar. Abrange as atividades dos profissionais de saúde, clínicas e hospitais particulares, bem como operadores de planos de saúde que não firmaram qualquer vínculo negocial com a administração pública. Ou seja, embora sujeitas essas empresas à regulação estatal em matéria de saúde, elas são empresas privadas atuando sob o regime de livre iniciativa. A saúde suplementar, ela é regida pela Lei 9656 de 98, que é a Lei dos Planos de Saúde, e também pela Lei 9661 de 2000, que é a lei que institui a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Portanto, compreendido que o modelo tem instituições públicas, instituições conveniadas e instituições totalmente privadas, cuida-se agora de saber, para deslindar essa questão, de determinar qual é a natureza do serviço prestado por uma entidade privada por determinação judicial devido à falha no serviço prestado pelas instituições públicas. E aqui, quando um juiz determina que uma entidade privada preste esse serviço de saúde, diferentemente do que se passa com a saúde complementar, ou seja, com os hospitais privados conveniados, aqui não há um ato negocial voluntário de adesão ao Sistema Único de Saúde. Neste caso, trata-se de uma instituição privada que, com base na Constituição, prestava privadamente este serviço. De modo que, como intuitivo, a prestação de um serviço de saúde por ordem judicial não constitui um ato negocial. Constitui-se, na verdade, um ato de intervenção estatal na propriedade privada por determinação de um juiz de direito. Como é que se qualifica no direito brasileiro a intervenção privada, a intervenção estatal na propriedade privada nessas circunstâncias? Trata-se, na verdade, de uma requisição administrativa que tem previsão no artigo 5º da Constituição. Julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular por ordem judicial. Vota o ministro Luiz Roberto Barroso. Ulterior, se houver dano. Portanto, o Estado pode requisitar propriedade particular mediante indenização. E, no caso específico de saúde, há um dispositivo próprio na Lei 8.080, que é o artigo 15, inciso 13, que prevê o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições: 13. Para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Portanto, nós estamos claramente aqui
diante de um ato de intervenção estatal na propriedade privada, mediante requisição, que, por mandamento constitucional e legal, depende do pagamento de uma indenização. E cumpre, portanto, agora, para solucionar o problema trazido nesse processo, determinar qual o critério constitucionalmente adequado para o ressarcimento da empresa privada, da iniciativa privada, do hospital particular que prestou um serviço a uma pessoa que era cliente do SUS, mas que não encontrava vaga no SUS diante de uma emergência. A primeira proposição, que me parece natural e óbvia, é que a tabela do SUS somente se aplica às empresas privadas que celebraram convênio com o SUS. Como visto, empresas privadas de saúde podem aderir ao SUS mediante convênio, submetendo-se por ato de vontade a esse sistema de saúde complementar que é remunerado pela tabela do SUS. Essas instituições privadas que aderem ao SUS são identificadas pelo rótulo de saúde complementar. As instituições privadas que não firmaram convênio com o SUS continuam a se reger pelas regras da iniciativa privada e não, naturalmente, pela tabela do SUS. Seus serviços, como regra geral, são contratados por particulares e empresas igualmente privadas, sendo pagos, no mais das vezes, por operadoras e seguradoras de saúde. Portanto, essas instituições privadas que não aderiram ao SUS e, portanto, não são integrantes da saúde complementar, e sim da chamada saúde suplementar, elas atendem a pessoas privadas e a maior parte das pessoas privadas que se valem da rede privada são beneficiários, são clientes dos planos de saúde ou das empresas seguradoras de saúde. O pagamento dos serviços, portanto, é, em última análise, um ajuste privado entre partes privadas. A singularidade, no caso presente, é que o serviço privado é utilizado por ordem judicial diante das deficiências do serviço público. Qual seria, então, o critério justo para a remuneração da instituição privada que, por ordem judicial, atende um usuário habitual do Sistema Único de Saúde? E aqui nós temos os dois extremos, ou a tabela do SUS, ou a livre fixação de preço pela instituição privada. Como eu disse acima, nós estamos falando de uma hipótese de requisição administrativa de serviço e, portanto, sendo um ato negocial, não se aplica a tabela do SUS, porque isso violaria claramente a iniciativa privada submeter alguém à fixação unilateral de preço pelo Estado quando não houve adesão por convênio ao Sistema Único de Saúde. Por outro lado, importante como seja a livre iniciativa, que é um princípio inscrito na Constituição brasileira, no seu artigo 1º, a livre iniciativa em geral, e depois previsto no artigo 170 como um dos fundamentos da ordem econômica. Portanto, importante como seja a livre iniciativa, ela não é um princípio absoluto e, em matéria de saúde, deve ser a livre iniciativa temperada com a fundamentalidade material desse direito e levando em conta os limites razoáveis da capacidade orçamentária do Estado. Ou seja, o valor a ser pago nesta situação, como eu vou propor a seguir, não deve nem ser fixado unilateralmente pelo Estado, como é a tabela do SUS, nem deve ser fixado unilateralmente pela empresa privada, como é a regra em muitos domínios da vida econômica, mas não pode ser um princípio absoluto em matéria de saúde pública. Não há, presidente e eminentes colegas, no sistema brasileiro, sistema jurídico brasileiro,
uma norma específica para reger essa matéria. A execução em pauta, recurso extraordinário número 666094, Distrito Federal contra Unimed Brasília. Voto ministro Luiz Roberto Barroso. Não há uma regra específica sobre este assunto, mas há uma regra análoga que, a meu ver, se aplica com perfeição à hipótese que nós estamos discutindo. Há no ordenamento jurídico brasileiro uma regra que prevê o critério pelo qual as operadoras de planos de saúde privados irão ressarcir o SUS quando o hospital público ou conveniado atender um consumidor ou um contratante do plano privado de saúde. É o que diz a Lei 9.656, de 98, no seu artigo 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso 1 e o parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, de acordo com as normas a serem definidas pela ANS, portanto, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos prestados a seus consumidores e respectivos dependentes em instituições públicas ou privadas conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde. O que está dito nesse dispositivo, nesse artigo 32? Que se alguém que seja beneficiário de um plano de saúde, cliente de um plano de saúde, for atendido não na rede privada, mas na rede do SUS, seja um hospital público, seja na rede conveniada, o plano de saúde deverá reembolsar o SUS do custo referente àquele atendimento, de acordo com critérios fixados pela ANS. Portanto, existe um critério pelo qual se estabeleceu o pagamento pela iniciativa privada quando um cliente seu utilize o serviço público de saúde. E muito importante, este valor não é fixado unilateralmente pelo SUS, mas sim pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma agência reguladora independente. O papel de tal agência, da ANS, é precisamente arbitrar os interesses da saúde pública, dos consumidores e das empresas privadas que atuam nessa área. Portanto, há um critério legal para o reembolso a ser feito ao SUS pela iniciativa privada quando seja utilizado o serviço público em lugar da rede privada. Nada me parece mais justo do que aplicar esse mesmo critério quando a relação for invertida, quando a relação for de reembolsar a rede privada pelo atendimento que deveria ter sido feito no setor público. Esse é o critério da resolução normativa DC-ANS número 185 de 2008, que institui o procedimento para o ressarcimento do SUS previsto no artigo 32 da lei da ANS. E aí está dito: o ressarcimento, o valor do ressarcimento ao SUS resulta da multiplicação do Índice de Valoração do Ressarcimento, IVR, estipulado em 1,5 pelo valor lançado no documento do SUS de autorização ou de registro de atendimento. Portanto, há um critério que, por delegação legislativa, é fixado pela ANS, que levam em conta o índice de valoração do ressarcimento, as regras de valoração do SUS e a tabela do procedimento unificado do Sistema de Informação Hospitalar. No caso concreto, por exemplo, a Unimed será ressarcida pelo mesmo critério e valor que teria que pagar se a situação fosse invertida. Se um cliente seu, em lugar de usar a rede da Unimed, tivesse
se internado em uma instituição vinculada ao Sistema Único de Saúde. Presidente, eu resumo, então, o meu voto, tal como consta da minha ementa, e aqui concluo apenas porque eu tratei de diversas questões. Falei brevemente como se organiza o sistema de saúde, da importância do SUS. Falei como a iniciativa privada atua em matéria de saúde, seja mediante saúde complementar por convênio, seja nos casos da saúde suplementar, e procurei identificar o critério que a legislação prevê para o reembolso ao SUS quando um cliente de plano de saúde se socorra do SUS e não da rede privada. E estou propondo que, quando aconteça a hipótese inversa, um cliente do SUS utilizar a rede privada, se utilize a mesma regra, porque assim deve ser a aplicação isonômica do direito. Portanto, resumo o meu voto, presidente, e o concluo assim. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado às expensas do poder público. Discute-se no presente processo o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. A decisão recorrida fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado pelo mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a tabela do SUS. Então, temos duas posições extremas, o hospital privado querendo cobrar o seu preço privado e o Distrito Federal querendo pagar pela tabela do SUS. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados, a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o poder público e sujeitando-se, consequentemente, às regras do SUS. Já a saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o poder público, sujeitando-se apenas à regulação da Agência Nacional de Saúde. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema mediante celebração de convênio, viola o princípio constitucional da livre iniciativa e a garantia da propriedade privada. Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta a sua relevância pública e, portanto, não pode se sujeitar à pretensão do lucro arbitrário da iniciativa privada. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, esse critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos, a TUNEP, e depois passou a ser a tabela do SUS, porém ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo índice de valoração do ressarcimento. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da tabela do SUS, é muito importante, são fixados pela ANS, que não é, em rigor, uma entidade a serviço do poder público, mas um árbitro do sistema, uma agência regulamentadora independente, cujo papel é arbitrar com equilíbrio os interesses dos usuários do sistema, da saúde pública e dos prestadores privados de saúde pública. Portanto, presidente, eu estou provendo, em parte, o presente recurso, não para fixar o pagamento pela tabela do SUS, como pretendia o Distrito Federal, mas com a seguinte tese de julgamento: o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério
o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Portanto, presidente, simplesmente estou determinando que o SUS reembolse a iniciativa privada pelo mesmo critério que a iniciativa privada deve reembolsar o SUS na hipótese inversa. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Ministro Luiz Fux. Por esse voto preciso e que consagra aqui segurança jurídica e isonomia. Em pauta, recurso extraordinário 666094, Distrito Federal contra a Unimed Brasília. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, Augusto Bruno Viara, senhora secretária da Sessão, boa tarde a todos. Presidente, meu voto vem na esteira do que foi mencionado. Por videoconferência, o ministro Nunes Marques. A quem parabenizo pela inclusão. Tem pele clara, cabelo castanho claro curtíssimo, usa toga preta por cima do terno escuro, camisa branca, gravata azul. Ler o voto, né? Ao fundo, parede branca e bandeiras do Brasil e do estado do Piauí. Duas achegas complementares. A primeira é que quando eu também, no meu voto, adoto a tabela da TUNEP, após uma vírgula, eu ressalvo, né, sem prejuízo que o Congresso Nacional venha a regulamentar. Acredito que essa julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular por ordem judicial. A categoria manipulativa, ela não só adiciona, ela traz uma tabela que não foi instituída para esse fim, mas também não subtrai do parlamento a possibilidade de revisar e, a qualquer momento, criar um instituto próprio. Nós estamos aqui dando uma solução que, por enquanto, a legislação não trouxe de forma específica. Acredito que isso já esteja mais ou menos contemplado no voto com consectário natural. O segundo ponto, por se tratar de... volto a dizer, quanto ao mérito, concordo absolutamente. O segundo ponto, por se tratar de uma repercussão geral e que irá nortear todos os procedimentos atinentes a essa espécie, talvez seja o momento apropriado também do Supremo já indicar a forma como esse pagamento deve ser feito. Porque o poder público certamente irá buscar fazê-lo na forma do artigo 100 da Constituição, através do sistema de precatórios. Então, não estamos adotando aqui, diante dessa intervenção na propriedade privada, uma tabela que seja, digamos assim, exagerada. Não, é uma tabela intermediária, ela é superior, os valores são superiores ao do Sistema de Saúde, mas são bem inferiores aos praticados pelos planos de saúde e também a tabela de balcão dos hospitais brasileiros. Então, submeter a empresa, né, que está... Ela não é sequer partícipe dessa relação processual, ela é um terceiro, né, que é chamado ao feito para resolver, naquele momento, uma deficiência do sistema público de saúde. Para receber essa tabela, que não tem também uma diferença muito grande em relação à tabela do SUS, anos depois, principalmente o que pode ocorrer nos estados brasileiros, em que temos aí talvez uma distância entre 12 e 13 anos para o pagamento do precatório, talvez seja o momento de solucionarmos também esse problema e darmos diretrizes ao país de como isso será solvido. Me preocupou um pouco as definições, e eu também tive essa preocupação no meu voto, se enquadraria mais no inciso 25 do artigo 5º da Constituição da Requisição Administrativa, mas que tem também balizas próprias, tem requisitos próprios, como uma situação de guerra ou de perigo público iminente, que não é o caso, e ela foi feita para ser promovida pelo Executivo e não pelo Judiciário. Imaginei também que poderia me ancorar no inciso 24 do artigo 5º também da Constituição, tratando da desapropriação, porque deveria ser prévia e justa. Essa indenização, ela não pode ser prévia, porque não há ainda um valor a ser definido. Quando ela remete também a uma indenização ulterior, ela pode indicar que o caminho normal fosse o quê? Uma ação de cobrança pelo hospital contra o poder público, que levaria a anos de discussão judicial e anos-luz aguardando o pagamento do precatório. Então, apenas uma chega, ministro Barroso, eu levei mais para o lado de uma obrigação de fazer. É um terceiro que não faz parte da relação processual, o litígio é entre o particular
e o poder público, e um terceiro é chamado a solucionar o problema, assim como o perito vem aos autos e executa a sua tarefa, o poder público deposita imediatamente. Eu entendo, não sei se essa é a ideia de Vossa Excelência, que nesse caso, também como é obrigação de fazer, o poder público tem que fazer frente a uma obrigação de pagamento imediato e não através do sistema de precatórios. Então, eu trilhei mais esse viés da obrigação de fazer e não de permitir que ela seja controlada em uma obrigação de quantia certa. As achegas acompanham integralmente o voto de Vossa Excelência, mas trazendo essa discussão e que muito provavelmente, não sei se estou correto, seria o momento de definirmos também a forma como o poder público irá promover esse ressarcimento às instituições privadas. É como voto, senhor presidente. Presidente, me concede a palavra? Pois não. Eu quero dizer que eu concordo integralmente com as observações do ministro Cássio Nunes Marques. Eu até digo ministro no meu Luiz voto Roberto Barroso. Que a falta de regra expressa editada pelo Congresso, eu estou propondo o uso de uma analogia. Mas, evidentemente, estamos de acordo com o ministro Cássio de que o Congresso tem liberdade de conformação nessa matéria, desde que produza uma regra proporcional e materialmente válida. Mas estamos de acordo quanto a isso. E, da mesma forma, presidente, eu parto do princípio, ministro Cássio, que nem sempre é prevalecente no Brasil que o poder público tem o dever de boa-fé e de lealdade com os seus cidadãos. E, portanto, neste caso em que a iniciativa privada, por uma falha no sistema público, atende a uma necessidade emergencial, que o poder público, de ofício, de boa-fé, pague o que tem que pagar e não que aguarde uma ação de cobrança e que depois de anos de ação de cobrança jogue o cidadão ou a empresa para o precatório, de modo que nós estamos de pleno acordo. Nesse caso específico, o Distrito Federal não esperou o ajuizamento de ação. Ele se dispôs a pagar como era do seu dever, apenas ele quis pagar pela tabela do SUS. Portanto, a judicialização se deu para discutir o critério. Mas nós estamos aqui estabelecendo o critério, e o critério é que as pessoas públicas e privadas cumpram as suas obrigações independentemente de demanda judicial. Portanto, pelo critério que eu estou propondo, não se deve esperar uma ação de cobrança pelo hospital mesmo. O poder público tem o dever de fazer, de cumprir essa obrigação. De modo que os comentários do ministro Cássio Nunes Marques, que eu agradeço, se somam ao meu voto e eu estou de pleno acordo com eles. Então, ministro Cássio Nunes Marques, eu posso anotar... Ele acompanhou integralmente. Anotar que Vossa Excelência acompanha o ministro relator. Ministro Luiz Fux. Em pauta, recurso extraordinário 666094, Distrito Federal contra a Unimed Brasília. Pedir a Vossa Excelência que, se eventualmente Vossa Excelência for, por alguma questão, sair da sessão, só me avisasse que Vossa Excelência sempre tem um tratamento tão cortês com todos os membros da Corte, que eu gostaria de dar uma satisfação a Vossa Excelência sobre a sua observação inicial de consignação na ata, explicar o que eu vou fazer em homenagem ao que Vossa Excelência ponderou. Não, presidente, eu agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Eu ficarei, como sempre fico, até o final da sessão. Ministro Ricardo Lewandowski. Às vezes sai um pouco do ar por causa Não, eu nem vi Vossa Excelência sair, não. É porque, eventualmente, pode ocorrer um incidente e eu quero ter tempo de prestar uma satisfação a Vossa Excelência. Agradeço. Passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossas Excelências, o ministro Edson Fachin também está presencialmente no plenário. Procurador-Geral da República, professor Augusto Aras. Tem pele clara, cabelos grisalhos, calvo no topo da cabeça, óculos de armação leve, bigode grisalho. A toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata vermelha. O ministro Luiz Roberto Barroso e o voto com as observações do eminente ministro Cássio Nunes Marques,
em meu modo de ver, cobrem precisamente as preocupações que tive ao estudar esta matéria. Por isso, voto no sentido de acompanhar integralmente Sua Excelência, o eminente ministro relator, ministro Luiz Roberto Barroso, pelo bem lançado voto e pelo critério que traz para debater esse tema relevante que diz respeito ao parâmetro de ressarcimento de estabelecimento não conveniado com o SUS. Em pauta, julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular por ordem judicial. Portanto, o voto de Sua Excelência, é isso que eu estou consignando da declaração de voto que vou juntar, como não poderia deixar de ser, circunscrito à definição desse critério de arbitramento do preço por atendimento que tenha sido feito em estabelecimento não conveniado e em decorrência de serviços de internação decorrentes de decisão judicial que o assegure. Na declaração de voto, eu estou, portanto, enaltecendo a solução que Sua Excelência traz à colação e, não por coincidência, vai ao encontro de uma das obras que reputo mais importantes publicadas nessa matéria, que é de autoria do professor Gabriel Schumann, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, precisamente sobre este tema, ou seja, direitos fundamentais e a discussão contratual no âmbito da saúde e de planos de saúde. O professor Gabriel Schumann chamava e chama a atenção precisamente para isso, ou seja, nas suas palavras, para o amplo potencial que emana dos influxos entre a esfera pública e privada, representando aí um intercâmbio de métodos e ideias, bem como o distanciamento de visões unilaterais, como as de racionalidade estritamente econômica. A solução que o eminente ministro relator traz à colação encontra um perfeito balanceamento entre os dois extremos, que seria precisamente impor unilateralmente, por uma requisição administrativa, um ressarcimento que, obviamente, atende aos critérios em relação aos quais foram fixados unilateralmente, ou, por outro lado, no outro extremo, submeter uma racionalidade de mercado que também não é compatível com o sentido da prestação de serviços de saúde, ainda que no âmbito da saúde suplementar, ainda que em estabelecimento não conveniado. Esse tema, de algum modo, também foi vertido acerca da prestação de serviços de saúde quando julgamos o tema de repercussão geral 345, no recurso ordinário 596.064. Eu estou reproduzindo no voto ideias que vão ao encontro dessa perspectiva e que estão no voto que reproduzo substancialmente aqui em meu voto do eminente ministro Gilmar Mendes, naquele recurso ordinário 597.064, precisamente isso. Portanto, também eu, presidente, não encontro no ordenamento jurídico suporte à definição, tal como o recorrente traz à colação, e entendo que o voto apresentado traduz solução que bem atende à questão em exame. Por essas e outras razões que estão na declaração de voto, senhor presidente, tenho a honra de acompanhar integralmente o ministro Luiz Roberto Barroso. É como voto. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Colho agora o voto de Sua Excelência, a vice-presidente do Tribunal, ministra Rosa Weber. Senhor presidente, na presença de Vossa Excelência, cumprimento Ministra Rosa Weber fala por videoconferência. O relator, que, como sempre, trouxe um voto
a meu juízo, brilhante. Julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular por ordem judicial. E a participação suplementar na prestação de serviços de saúde. A ministra Rosa Weber tem cabelos louros, curtos na altura do pescoço. Usa óculos de armação clara, brincos de pérola e a toga preta por cima de um blazer preto. Provejo em parte o recurso extraordinário, acompanhando o eminente relator, a quem mais uma vez parabenizo. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Com voto a Sua Excelência, ministro Dias Toffoli. Hein? Acho que o ministro Toffoli teve algum problema para entrar na sessão. Muito embora ele hoje seja o orador da tarde. Tomara que esse problema seja resolvido a tempo. Ministro Luiz Fux, a ministra em Carmen plenário. Lúcia. Senhor presidente, cumprimentando na pessoa de Vossa Excelência todos os ministros, em especial Ministra o ministro Carmen Lúcia Roberto fala por Barroso, videoconferência, que deu um tem voto, cabelos grisalhos, como curtos, sempre, lisos, na altura do pescoço, ao som do parede branca. fazendo a distinção importante, cumprimentando ainda o Procurador-Geral da República, os senhores advogados que assomaram à tribuna. Também eu, senhor presidente, estou acompanhando integralmente o voto de Sua Excelência, o ministro relator, no sentido de prover parcialmente o recurso, exatamente nos termos por ele apresentados, especificamente no que fixa o critério norteador da fixação do ressarcimento devido, no caso específico, de quem precisa do sistema e não encontra no SUS a correspondente vaga, como aconteceu neste caso concreto, que vai se espraiar por todos os outros casos. Portanto, senhor presidente, eu estou provendo parcialmente o recurso, acompanhando exatamente os termos do ministro relator. Eu agradeço a Vossa Excelência, a ministra Carmen Lúcia. Com voto agora, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, cumprimento novamente a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência. E inicio meu voto cumprimentando Ministro Ricardo Lewandowski fala por videoconferência. A forma objetiva e vertical com que o ministro Barroso expressou o seu voto. O ministro tem pele clara, cabelos brancos, lisos, um pequeno topete para a direita. Contrapartida daquela obrigação que o Supremo Ao fundo, Tribunal estabeleceu, parede branca com um quadro em tons terrosos. Do ressarcimento por parte do SUS às instituições privadas de saúde. Eu queria, desde logo, embora concordando com Sua Excelência, no que diz respeito ao provimento parcial, gostaria, tal como fez o ministro Nunes Marques, levantar um problema. É certo, todos sabemos que existem tratamentos e tratamentos médico-hospitalares. Lamentavelmente, aqueles que têm acompanhado a CPI da Covid têm visto que um determinado plano de saúde tem oferecido alguns tratamentos, pelo menos ao que se supõe, o que se imagina, o que tem sido ventilado até agora, eu diria não ortodoxos ou heterodoxos. Então, suponhamos que algum paciente, por falta de vagas no SUS, seja encaminhado à rede privada. A rede privada tem duas opções. Ou faz um tratamento, digamos assim, simples, corriqueiro, tradicional, ou invida todos os esforços para salvar o paciente, inclusive lançando mão de todos os recursos da medicina moderna, eventualmente até aplicando no paciente algum medicamento que ainda esteja em fase experimental no exterior, incorrendo em custos extraordinários. Então, aí, me dirigindo ao eminente relator, eu fico imaginando, para que não haja um enriquecimento sem causa por parte do Estado, no caso, por parte do SUS, tendo em conta a diligência extraordinária com que se ouve a rede privada, não seria o caso de colocarmos uma válvula
para compensar aquela rede privada de saúde que envidou todos os esforços de maneira absolutamente extraordinária, fora do comum, tal como sugerida pela PGR, que diz o seguinte, que ela abre, no seu parecer, a possibilidade de comprovar e justificar administrativamente, de forma detalhada e minuciosa, as despesas incorridas que sejam superiores aos valores fixados na tabela do SUS, de forma a ser regularmente ressarcida. Apenas uma preocupação, ministro Barroso, porque imagine um paciente que é encaminhado por uma decisão judicial à rede privada. Se nós limitarmos desde logo a tabela do SUS, sem nenhuma válvula de escape, o que vai fazer o hospital privado? Vai aplicar aquele tratamento de rotina e tudo bem. Então, esta é uma preocupação que queria veicular ao eminente relator para verificar se não seria possível que, em hipóteses extraordinárias, quando o hospital privado tiver incorrido numa despesa extraordinária, fora do comum, e colocado à disposição do paciente um tratamento que não é regularmente dispensado no SUS, ou até jamais dispensado no SUS, senão teria esse hospital privado a possibilidade de se ressarcir adequadamente. Mas esta é uma preocupação que manifesto ao eminente relator, Luiz Roberto Barroso, louvando, mais uma vez, o equilíbrio com que se houve na fixação desta equação. Presidente, posso interagir? Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência, como sempre, pensando lá na frente e suscitando uma questão Ministro importante. Luiz Roberto Barroso. Há, inclusive, na medicina, eu estudei isso há não muito tempo, dois conceitos, um que se chama de ortotanásia e o outro que se chama de distanásia. A distanásia identifica justamente esses meios excessivos, exorbitantes e irrazoáveis. Eu diria a Vossa Excelência, concordando plenamente com o comentário feito, que está embutido na minha proposição, como eu acho que está embutido nos critérios legais em geral, uma cláusula de razoabilidade. E, portanto, julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular por ordem judicial. Dentro da razoabilidade dos protocolos médicos tradicionalmente aceitáveis. E, portanto, não tem nenhuma objeção e está bem para mim, talvez não na tese, mas eu na ementa colocarei essa preocupação de Vossa Excelência, e com a qual estou de acordo. Ok, estou integralmente satisfeito, senhor presidente, mais uma vez louvando não só o cuidado, mas a elegância na resposta do eminente ministro Barroso. A elegância, aliás, que é proverbial e habitual. Obrigado. Do qual Vossa Excelência é professor, eu preciso reconhecer. Não, sou um aluno seu. Como vota o decano, ministro Gilmar Mendes, no presente caso? Boa tarde, presidente. Eu também vou resumir o voto e concordo, em linhas gerais, com a manifestação já trazida no brilhante voto do ministro Barroso. Eu só anoto, presidente, o seguinte, e um pouco na linha agora do que assentou o ministro Lewandowski. Julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular por ordem judicial. Vota o ministro Gilmar Mendes. Estipula que o ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base em regra de valoração aprovada e divulgada pela ANS mediante crédito ao Fundo Nacional de Saúde. O ministro Gilmar tem pele clara, é calvo na parte superior da cabeça, usa óculos de armação leve, toga preta por cima do terno preto, camisa branca, gravata azul ao fundo, veneziana cinza, um aparador com porta-retratos. São atendidos pela rede pública ou privada conveniada ao SUS, não vejo razão para deixar de aplicar a mesma métrica na posição inversa, ou seja, quando a iniciativa privada for reembolsada pelos gastos efetuados em pacientes advindos da rede do SUS.
É induvidoso que cada empresa do segundo setor planeje-se de forma a assegurar receitas capazes de suportar os custos das despesas operacionais, da matéria-prima e dos materiais que necessite para desempenhar seu objeto social, da mão de obra envolvendo os serviços que lhes são prestados, além da obtenção de razoável lucratividade. Todavia, em se tratando de equiparação com as devidas adequações aos efeitos da intervenção do Estado na economia, a última variável, lucro, deve, em caso de custeio pelo erário, evitar a repercussão econômica demasiada sobre toda a sociedade, sob pena de burlar o impeditivo constitucional de destinação de recursos públicos subvencionais às instituições privadas com fins lucrativos. Isso está no 199, parágrafo 2º da Constituição. Caso se admita, em situações como as debatidas neste recurso extraordinário, o reembolso pelo valor do mercado, tal como cobrado para particulares, embutido no preço a alta lucratividade, indiretamente está-se-á financiando com recursos públicos as empresas privadas, as quais certamente calculam o preço de sua atividade como forma de compensar financeiramente os custos dos serviços contratados, criando situação de lucro certo, cálculo dos custos advindos dos serviços e ou materiais contratados, mais despesas administrativas operacionais, mais lucro. No caso de medicamentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio da Câmara de Regulação, CIMED, publica um documento intitulado de Preços Máximos de Medicamentos por Princípio Ativo para Compras Públicas, Preço Fábrica, PF, e Preço Máximo de Venda ao Governo, PMVG, no qual consta o seguinte: preço máximo de venda ao governo, PMVG, é o resultado da aplicação de coeficiente de adequação de preços CAP sobre o preço fábrica, menos PF, PMG, igual a PF, 1 menos CAP. O CAP, regulamentado pela Resolução número 3, de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao comunicado número 15, de 31 de agosto de 2017, versão consolidada ou para atender ordem judicial. Conforme o comunicado número 15, de 21 de setembro de 2018, o CAP é de 20,16%. São esses os preços máximos que devem ser observados, tanto pelos vendedores como pelos compradores, nas aquisições de medicamentos destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, entes da administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Já o PMVG é utilizado como referência quando a compra for motivada por ordem judicial e sempre que a aquisição contemplar medicamentos relacionados no rol anexo ao comunicado número 6 de 2013. O PMVG deverá ser, portanto, utilizado como referência, obrigatoriamente, para todos os produtos destacados pela sigla CAP. Para as demais apresentações, o PMVG deverá ser utilizado como referência somente em compras por força de decisão judicial. Se eu digo, então, presidente, que para o futuro recomenda-se que o Poder Judiciário, ao determinar a realização de atendimento subsidiário na rede privada de saúde às expensas do poder público, expressamente conste que os medicamentos devem ser comprados pela rede privada e também ressarcidos através dessa diretriz da Câmara de Regulação, CIMED, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, constando tal procedimento na decisão jurisdicional. Todavia, a adoção dos valores de ressarcimento pelo artigo 32 da Lei 9656 de 98 não pode levar à situação fática de sequer cobrir os custos da prestação dos serviços médicos, de sorte que deve ser possível ao hospital ou ao profissional comprovar que o custo do serviço em si, retirada qualquer parcela de lucro, foi superior ao valor fixado naquela fórmula, atualmente IVR, Índice de Valoração do Ressarcimento, equivalente a 1,5 da tabela SUS, sob pena de enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, locupletando-se
do segundo setor na área da saúde complementar, uma vez que não há nenhuma justificativa para esse tipo de medida, como já foi apontado pelo relator. Aqui nós não temos... Em pauta, recurso extraordinário 666-094, Distrito Federal contra a Unimed Brasília. Voto ministro Gilmar Mendes. A obrigação de prestar esse serviço, a prestação decorre da obrigação imposta pelo julgamento de processo sobre ressarcimento do pagamento de serviços de saúde prestados por hospital particular por ordem judicial. Reformando o acordo recorrido para determinar que, em caso de inexistência de atendimento nas redes pública e privadas credenciadas contratadas pelo poder público e havendo determinação judicial de cobertura alternativa na rede privada, às expensas do erário, os valores a serem reembolsados por aquele ente público devem seguir, inicialmente, a mesma métrica adotada para fins de ressarcimento do artigo 32 da Lei 9656 de 98. E, quanto aos medicamentos, pela Câmara de Regulação, CIMED, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sem prejuízo, em ambos os casos, da demonstração, no caso concreto, que os custos foram superiores àqueles valores arbitrados. Portanto, meu voto tem coincidência, em larga medida, com o voto do ministro Barroso, mas eu estou, pelo menos, pontuando esses aspectos que, de alguma forma, já foram pontuados agora na abordagem feita pelo ministro Lewandowski. Eu estou, então, votando pelo provimento em parte do recurso extraordinário, assentando que, em caso de inexistência de atendimento nas redes públicas e privadas credenciadas, contratadas pelo poder público e havendo determinação judicial de cobertura alternativa na rede privada às expensas do erário, os valores a serem reembolsados por aquele ente público devem seguir, inicialmente, a mesma métrica adotada para fins de ressarcimento do artigo 32 da Lei 9656 de 98, e quanto aos medicamentos, pela Câmara de Regulação, CIMED, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sem prejuízo, em ambos os casos, da possibilidade de demonstração, no caso concreto, de que os custos foram superiores aos valores arbitrados. É como voto. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Então, Vossa Excelência vota procedente, em parte, nos termos do seu voto. Ministro Luiz Fux. Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli já conseguiu ingressar no plenário virtual e eu concederia a palavra a Vossa Excelência para o voto. Vossa Excelência... Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, senhora vice-presidente, ministra Rosa Weber, senhora ministra Carmen Lúcia, tem pele clara, cabelos grisalhos, lisos, penteados para trás, procurador-geral da República, barba, bigode e cavanhaque grisalhos, toga preta por cima do terno escuro, está numa sala de paredes brancas, ao fundo uma mesa com computador. Senhor presidente, todos que nos acompanham, meus cumprimentos. Senhor presidente, a solução apresentada pelo eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, eu até a princípio, quando estudei o caso, tinha pensado de uma maneira diferente como solução. Mas a proposta de Sua Excelência para o caso concreto é como se fora uma via intermediária para esta questão que traz, com fundamentos técnicos e jurídicos, a proficiência de Sua Excelência para a solução desta questão. De tal sorte que, cumprimentando o eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, pela solução aventada para este caso, estou a acompanhar Sua Excelência na conclusão da íntegra do seu voto. E como tenho feito, quando surgem várias vertentes ou uma única vertente, eu sigo aquela máxima da velha guarda. Se é para acompanhar, não precisa nem sequer juntar voto. Então, eu acompanho e subscrevo o voto apresentado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É como voto, senhor presidente, agradecendo a paciência de vossas excelências. Estava aqui trocando o meu computador em casa
para a sua atualização e, por isso, tive alguma dificuldade de me apresentar anteriormente. E acompanho o eminente relator. Muito obrigado, Dias Toffoli, por ter chegado a tempo e ter integrado Ministro o tribunal Luiz Fux. na sua inteireza. Então, eu proclamo o resultado que, por maioria... Presidente, Vossa Excelência já votou? Me desculpe. Por maioria, não, foi unânime. Eu acho que falta. Não, porque o ministro... A Vossa Excelência me deu provimento parcial, não é? E há unanimidade, creio que com o voto de Vossa Excelência. É, unanimidade, está certo. Tem razão. Então, eu proclamo o resultado, a Corte, por maioria, votou pelo provimento parcial do recurso extraordinário, de modo a reformar em parte o acordo recorrido, para que o ressarcimento da prestadora privada recorrida tenha como limite máximo os valores de referência fixados pela ANS, com fundamento nos artigos mencionados, ajustado e conjugado com o índice de valoração do ressarcimento. Fixa-se, então, a seguinte tese de repercussão geral, que eu também submeto ao colegiado. O ressarcimento de serviço de saúde prestado por unidade privada em favor de pacientes do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de plano de saúde. Estão todos de acordo? Então, eu proclamo o resultado e consigo-lhes. Agora, na segunda parte da sessão, nós teremos uma homenagem... Presidente, eu tinha trazido uma pequena... Ministro Gilmar Mendes. Pois não. Ao voto do eminente relator, exatamente chamando a atenção para a distinção que se faz entre o pagamento dos serviços médicos hospitalares em geral e o pagamento de medicamentos, uma vez que tem uma regulação. Então, chamei a atenção para esse aspecto. E tal como o ministro Lewandowski, também eu tinha deixado a ressalva da possibilidade de que o eventual prestador de serviço busque alguma compensação, se por acaso se caracterizar uma desproporcionalidade. Eu tenho a impressão que o ministro acolheu... Eu acolhi a sugestão e estou fazendo o acréscimo, precisamente nessa linha, ministro Gilmar e ministro Ricardo Lewandowski. Eu entendi assim. Sobre a existência e razoabilidade, como eu falei com o ministro Ricardo Lewandowski, vai ser acrescentado. Tá bem. Então, assim, posso proclamar que foi efetivamente a unanimidade. Senhores ministros, a segunda parte, nós teremos uma homenagem, como sempre fazemos, ao centenário do ministro Oscar Dias Corrêa, cuja cadeira é ocupada pelo ministro Dias Toffoli, que será o orador da Corte em razão exatamente dessa designação para a cadeira do ilustre ministro Oscar Dias Corrêa, assim como eu, por ocupar a cadeira do ministro Jaci Falcão, fiz a homenagem correspectiva. Então, nós estamos em 15h57, vou terminar exatamente no horário certo, só para dar uma satisfação ao ministro Lewandowski, que tem sido sempre muito gentil aqui com a presidência e com os colegas. Quando eu disse a Vossa Excelência que eu não ia conseguir na ata de ontem, é porque o que surgiu hoje foi exatamente a impugnação de Vossa Excelência. Então, eu vou consignar na ata de hoje que Vossa Excelência solicitou que conste o seu entendimento no sentido de que do empate no julgamento da ação penal 969 deveria ter como conclusão a sua improcedência, B, que relativamente às ações penais 973 e 974, o julgamento não deveria ter se encerrado, pois Sua Excelência não teria votado na questão da dosimetria da pena, podendo eventualmente aguardar-se a posse do novo membro da Corte para a retomada do julgamento dessas questões. O ministro Gilmar Mendes concordou com as observações do ministro Ricardo Lewandowski.
Não, presidente, Vossa Excelência me permite? Ou não? Eu não me manifestei incisivamente com relação Ministro Ricardo Lewandowski. A vinda do novo ministro para decidir a questão da dosimetria. Com relação à dosimetria, eu apenas estou assentando, com o devido respeito que devo a Vossa Excelência e aos eminentes pares, que o julgamento não se completou, porque aqueles que foram derrotados no mérito, a meu ver, têm o direito, a faculdade regimental de votar na dosimetria, tal como ocorreu nos inúmeros precedentes na AP 470. Então, se oportunamente Vossa Excelência entender por bem convocar uma sessão para votarmos a dosimetria, eu entendo que estaria, então, atendido o meu desiderato, enfim, a minha proposta. Então, vou excluir aguardar-se a posse do novo membro. Isso. Se Vossa Excelência quiser aguardar, tudo bem, se não, não. Com relação à primeira questão, se Vossa Excelência me permite, apenas dizendo que eu entendo também que no empate a improcedência enfim, a decisão deve beneficiar o réu, e se vencido nesta proposição, que se faculte a defesa a reiteração, a repetição da sustentação oral com relação ao novo ministro que não assistiu os debates orais. Então, apenas isto, e não estou fazendo, obviamente, como não poderia fazer nenhuma imposição, apenas que fique consignado em ata essa minha posição. Muito agradecido, presidente. Então, essas retificações serão feitas. Eu, em consideração a Vossa Excelência, já pesquisei sobre todos esses temas, depois eu até converso amistosamente com Vossa Excelência, e até porque eu queria, mais uma vez, reiterar que a Corte tem se mantido extremamente coeso, que é muito importante para uma Suprema Corte que tem o dever e tem exercitado constantemente o dever da defesa das instituições e da democracia. Então, se as nossas teses são vencidas ou são vencedoras, isso é absolutamente indiferente, porque o colegiado é soberano. Mas, além de ser soberano, ele tem de ser um colegiado harmônico e um colegiado independente. Muito obrigado a todos, boa tarde. Segunda parte da sessão, então, o ministro Dias Toffoli fará a saudação. Eu vou anunciar a própria cerimônia e depois passo a palavra a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. 4h31 nós já começamos. Muito obrigado.